Olá, seja bem-vindo ao canal The Scrum Manager. Me chamo Marcelo Câmara, e nesse vídeo vamos falar sobre as estimativas de esforço usando a técnica de pontos de função. Muitos gerentes sentem arrepios quando precisam usar esse tipo de técnica, mas você vai ver que não é tão complicado assim. Então vamos começar. A estimativa por pontos de função é uma técnica que permite medir o tamanho funcional de um software com base em seus requisitos. Em vez de estimar o tempo necessário para concluir uma tarefa, a técnica de pontos de função é focada no tamanho da funcionalidade. Essa técnica é baseada na ideia de que as funcionalidades do sistema podem ser divididas em diferentes componentes ou funções, como entradas de dados, saídas de dados, consultas e interfaces com outros sistemas. Cada função tem um número de pontos, chamados de pontos de função, que representa sua complexidade e esforço relativo. Os pontos de função são calculados a partir de uma fórmula que leva em consideração o número de entradas, de saídas, de consultas, de arquivos e de interfaces de um sistema. Cada um desses elementos é ponderado com um valor de complexidade, e o resultado é somado para obter o total de pontos de função do sistema. A partir dos pontos de função, é possível estimar o esforço necessário para desenvolver o software, com base na taxa de produtividade histórica da equipe de desenvolvimento. Essa técnica pode ser usada para estimar o esforço necessário em diferentes fases do ciclo de vida do software, incluindo análise, design, codificação e teste. A estimativa por ponto de função é uma técnica amplamente utilizada em projetos de software, e é considerada uma das abordagens mais precisas para estimativas. Mas é importante ressaltar que a técnica de pontos de função não reflete diretamente o tempo necessário para desenvolver o software. A estimativa por pontos de função é útil porque 1. Permite uma estimativa mais objetiva e baseada nas características do sistema, em vez de depender do julgamento individual dos membros da equipe. 2. Fornece uma linguagem comum para discutir a complexidade e o tamanho do software. Agora vamos falar na teoria de como é realizada uma estimativa baseada na técnica de pontos de função. Para realizar com sucesso a estimativa usando pontos de função, é preciso 1. Entender os requisitos do sistema. Isso envolve analisar a documentação disponível, conversar com os stakeholders e entender as funcionalidades que o software deverá fornecer. 2. Identificar as funções do sistema. Identificar e categorizar as funcionalidades em diferentes tipos de funções como entrada de dados, saída de dados, consultas e interfaces com outros sistemas. 3. Atribuir pontos de função. Para cada função identificada, atribua uma quantidade de pontos de função com base em sua complexidade e esforço relativo. Isso pode ser feito usando tabelas de pontuação ou benchmarks estabelecidos. 4. Considerar fatores de ajuste. É importante aplicar fatores de ajuste para considerar características especiais do sistema, como desempenho, usabilidade ou complexidade técnica. Esses fatores podem aumentar ou diminuir o número de pontos de função atribuídos a uma função. 5. Calcular a estimativa de tamanho funcional. Some todos os pontos de função atribuídos às diferentes funções do sistema para obter a estimativa de tamanho funcional total do software. 6. Derive a estimativa de esforço e duração. Com base na produtividade da equipe e no histórico de projetos anteriores, é possível derivar a estimativa de esforço e duração do projeto. Isso envolve converter os pontos de função em horas de trabalho usando uma escala de tempo adequada. Lembre-se de que a precisão das estimativas dependerá da compreensão dos requisitos e da experiência da equipe. É importante realizar uma análise cuidadosa dos requisitos e contar com a participação de especialistas técnicos e de negócios para obter resultados mais precisos. Agora vamos na prática observar um exemplo real de uma estimativa utilizando a técnica de pontos de função.
Suponha que estamos desenvolvendo um sistema de gestão de pedidos para uma empresa de comércio eletrônico. Para estimar o tamanho do sistema por ponto de função, vamos precisar primeiro identificar as funções do sistema. As funções do sistema podem incluir cadastro de usuários, cadastro de produtos, gerenciamento de estoque, processamento de pedidos, geração de relatórios e assim por diante. Agora é preciso classificar as funções do sistema em três categorias. Primeira, entradas externas. Segunda, saídas externas. E terceira, consultas externas. Depois de categorizar, é preciso avaliar a complexidade dessas funções em relação a três fatores: número de campos, que são os elementos de dados; número de processos, que são as transações ocorridas; e número de arquivos, que são as tabelas de banco de dados. Agora é necessário calcular os pontos de função. Após avaliar a complexidade das funções, você pode usar uma tabela de conversão para converter o número de campos, processos e arquivos em pontos de função. No final, você terá uma contagem total de pontos de função para o sistema. A tabela de conversão é um artefato que deve ser atualizado ao longo do tempo. Nesse exemplo, vamos usar a seguinte tabela de conversão: cada campo vale 1 ponto, cada processo vale 5 pontos e cada arquivo vale 10 pontos. Agora vamos avaliar as funções do sistema de gestão de pedidos. O cadastro de usuários é uma entrada externa contendo, por exemplo, 15 campos, um processo e um arquivo. O cadastro de produtos também é uma entrada externa, contendo 20 campos, um processo e um arquivo. Gerenciamento de estoque é uma consulta externa, com 10 campos, um processo e 2 arquivos. O processamento de pedidos é uma entrada externa contendo 30 campos, 2 processos e 3 arquivos. E por fim, a geração de relatórios é uma saída externa contendo 25 campos, um processo e um arquivo. Na tabela podemos ver o cálculo dos pontos de função. Para o cadastro de usuários temos 15 campos, onde cada campo vale 1 ponto, logo teremos 15 pontos. Para o cadastro de produtos temos 20 campos, onde cada campo vale 1 ponto, logo teremos 20 pontos. No gerenciamento de estoque temos 10 campos, onde cada campo vale 1 ponto, logo temos 10 pontos. Temos também um processo, onde cada processo vale 5 pontos, logo temos 5 pontos. E ainda temos 2 arquivos, onde cada arquivo vale 10 pontos, logo temos mais 20 pontos. Portanto, no gerenciamento de estoque temos 10 pontos dos campos, 5 pontos dos processos e 20 pontos dos arquivos, logo 35 pontos. No processamento de pedidos temos 30 campos, onde cada campo vale 1 ponto, logo temos 30 pontos. Além disso temos 2 processos, onde cada processo vale 5 pontos, logo temos 10 pontos. E temos também 3 arquivos, onde cada arquivo vale 10 pontos, logo 30 pontos. Portanto, para o processamento de pedidos temos 30 pontos dos campos, 10 pontos dos processos e 30 pontos dos arquivos, contabilizando 70 pontos no total. Por fim, temos a geração de relatórios que possui 25 campos, onde cada campo vale 1 ponto, logo temos 25 pontos. Ainda temos um processo, onde cada processo vale 5 pontos, logo temos 5 pontos, e um arquivo, onde cada arquivo vale 10 pontos, logo temos 10 pontos. Então, para a geração de relatórios temos 25 pontos dos campos, 5 pontos dos processos e 10 pontos dos arquivos, o que contabiliza 40 pontos no total. Para sabermos qual a quantidade de pontos de função que temos para o sistema usado no exemplo, precisamos somar os números de pontos de cada função. Logo temos cadastro de usuários que tem 15 pontos, cadastro de produtos com 20 pontos, gerenciamento de estoque que possui 35 pontos, processamento de pedidos que tem 70 pontos e geração de relatórios com 40 pontos.
A soma dessas parcelas todas dá o valor de 180 pontos. Logo podemos dizer que para o desenvolvimento do sistema de gestão de pedidos da empresa de comércio eletrônico tem 180 pontos de função. Podemos ainda extrapolar essa análise, dizendo que para esse time, baseado em dados históricos de outros projetos, cada ponto de função corresponde a 6 horas, logo o desenvolvimento será de 1080 horas. Para finalizar esse vídeo, temos que dizer que o exemplo utilizado é uma contagem simples de pontos de função, que pode ser usada para estimar o esforço necessário para desenvolver o sistema, calcular o orçamento e acompanhar o progresso do projeto. É importante lembrar que essa é apenas uma técnica de estimativa, e que outras técnicas também podem ser usadas em conjunto com essa para chegar a uma estimativa mais precisa. Espero que tenham gostado desse vídeo. Meu objetivo foi desmistificar o uso do pontos de função como ferramenta de estimativa de projetos. Normalmente, quando falamos em usar essa técnica, muitos colegas ficam receosos devido à sua dificuldade. Espero, de verdade, que isso possa ajudá-los. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.